Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o meu, o seu, o nosso Perrengue Empreendedor. Eu sou o Winston Carneiro, eu estou aqui com Camila Lenk. Tudo bem? Boa noite para vocês e vamos começar, a nossa noite com Perrengue Empreendedor. O que é o Perrengue Empreendedor? É um podcast onde nós vamos falar com você, empreendedor. A gente vai reunir aqui empreendedores, empresários que passaram aí os seus perrengues no início do seu negócio, mas alcançaram bons resultados, alcançaram sucesso e estão aí galgando novos objetivos, novos desafios e sempre tem uma história massa de perrengue. Então vamos dar início, conhecer um pouco do Perrengue Empreendedor. Exatamente. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a nossa história individual, a minha história, como foi que eu comecei, sem mais delongas. Primeiro lugar, Camila, antes da gente já entrar na contação da história em si, que é desafiador, vai ter gente aqui que vai se sentir inspirado, vai ter gente que vai chorar. Tem gente que vai se identificar. Vai ter gente que vai se identificar, um montão de gente. Mas antes da gente entrar, a gente quer agradecer a Identidade Marketing Inteligente, a nossa agência de marketing estratégico. A gente quer agradecer também a Diego Alves Produções e Fotografia, que está aqui junto com a gente, Diegão, Elisângela, Liz Vieira, gente. Parceiros estão aqui junto com a gente. Original. A original, que me veste para eu estar bonitão assim. Todos os parceiros que nós temos aí e tantos outros que vão estar conosco, que vão participar dessa roda de bate-papo. Não é não, Camila? Isso aí. Então, vamos lá começar? Vamos. Contar essa história de vida? Vamos lá conhecer quem é o Winston Carneiro? Meu Deus. Aqui hoje a gente vai abrir a caixa preta da minha vida. Hoje nós vamos contar tudo que eu passei, tudo que aconteceu, para que a gente conseguisse chegar onde nós estamos hoje, para a glória de Deus, onde que nós conseguimos alcançar, o que nós conseguimos fazer nessa vida empreendedora. Mas já de imediato, adentrando já essa história, eu não nasci num lar com riqueza, com abastança, muito pelo contrário. A minha família é aquela típica família de periferia, desestruturada. Uma família disfuncional, Uma família disfuncional. Tivemos muitos desafios, dentro da minha casa e também com parentes. O álcool, as drogas influenciaram fortemente nas decisões que eu e outros parentes, primos, tios, tomaram nas suas vidas. E a gente começa por aqui, porque a gente acredita que a família ela é a base. Uma família funcional, ela é a base. Não existe família perfeita, né, Camila? Existe família funcional. Exatamente. E o que é essa família funcional, Camila? É aquela que funciona, Não é aquela família perfeita de propaganda de margarina, Quando a gente era criança, a gente via muita propaganda de uma margarina aí muito famosa, acho que Delícia, ou Deline, que era o nome, e que passava aquela família bonitinha sentada na mesa, pai beijando cabeça de filho, aquela coisa bonitinha, a mãe colocando a criança para a escola. Só que a gente vem de uma outra realidade, A família funcional é aquela que dá certo, é aquela que funciona dentro das suas limitações, as suas dificuldades, E a sua história é uma história de superação. Exatamente. Onde que você veio da disfuncionalidade para se tornar um cara de sucesso. Mas conta um pouquinho aí pra gente. Vamos lá, Para começar, desde pequeno eu tive grandes desafios no assunto de paternidade. Então eu tive muito problema em reconhecer o pai que eu tinha. Eu tinha um pai presente que para mim era ausente,
Meu pai bebia muito, né? Batia na minha mãe, batia na gente por conta de besteira. Chegava em casa, a cena que eu tenho da minha infância é sempre o meu pai jogado na sala de casa, bêbado, brigando, batendo na gente, não podia fazer nada. E quando eu comecei a me reconhecer enquanto indivíduo, né? Fui fazendo ali 8, 9 anos, 10 anos. Quando eu cheguei com 10 anos, algumas coisas mudaram radicalmente. Me veio um ódio gigantesco do meu pai. Eu tive ódio do meu pai, né? Não era uma raiva, era ódio, era um negócio assim diabólico mesmo, algo do mal que eu deixei penetrar no meu coração. Hoje eu tenho tranquilidade para falar sobre isso, porque já pedi perdão, já nos perdoamos, né? Meu pai é outra pessoa, mas naquele momento a vida era essa, né? E a história da gente a gente não consegue apagar. A nossa história, a sua história, você não dá para apagar, não dá para colocar debaixo da mesa, colocar numa caixinha e esconder. É a sua história, você viveu esse momento e se você passou por isso é porque existe algum propósito, alguma coisa existiu para que você passasse essa jornada e hoje você se tornasse a pessoa que você é. E eu tenho isso comigo. Eu passei a minha jornada de muito desafio. E quando eu tinha ali 9 para 10 anos, o meu pai, eu lembro hoje, como se fosse hoje, eu fui para a igreja com 9 anos e foi um momento que o meu irmão, era um domingo, meu pai chegou bêbado, queria bater na minha mãe, o meu irmão segurou as mãos do meu pai e falou, a partir de agora você não bate mais na minha mãe. Ele tinha feito 14 anos e ele tomou essa decisão. E meu pai tomou um choque assim, né? Porque meu irmão já era grande, mesmo que ainda tinha 14 anos, era um adolescente, mas ele teve força para segurar, né? E eu fui para a igreja correndo, me arrumei e cheguei lá na igreja. A minha oração foi que o meu pai mudasse de vida. No ano seguinte, aconteceu. O meu pai se converteu, foi para uma clínica, se internou, ficou alguns dias, voltou e eu lembro... após eu completar 10 anos de idade, eu entrei na igreja. Na hora que eu entrei, era um culto de ceia. Entrei na igreja e meu pai estava lá no púlpito. Ele falou, estou pedindo perdão à igreja, pedindo perdão aos meus irmãos, os irmãos aqui da igreja, minha família, e quero pedir perdão ao meu filho, o Winston, que está entrando ali agora. Naquele momento, eu virei as costas e fui embora. E falei, a partir de agora eu não entro mais em igreja. A partir de agora a minha vida vai ser outra, porque eu não acredito nisso. Esse cara destruiu a minha vida, destruiu a minha família e agora está pedindo perdão na maior cara de pau. Né? Esse foi o meu pensamento naquele momento e eu saí da igreja naquela hora e fui embora para casa. A partir daquela semana eu fui tomado por um ódio tão grande e eu já comecei a fumar cigarro, né? Já comecei a matar a aula. Com 10 anos, a gente matava a aula para ir para quebradas, para o meio do mato, tinha uns campos abandonados. Aí tinha um que comprava um frasco de benzina na farmácia e a gente ia cheirar benzina. Comecei a fumar maconha. Isso você tinha? 10 anos de idade. 10 anos de idade. Comecei a fumar maconha. E o tempo foi passando, com 11 para 12 anos eu comecei a usar cocaína, né? E aí você pensa, uma criança, né, um pré-adolescente ali, já tão afundado no álcool, no cigarro, nas drogas, e já comecei a me envolver com a parte errada, fazer um aviãozinho, um negócio ali, outro, e isso foi como se fosse uma jornada que parecia que não tinha mais fim. Aquilo dali era a jornada da minha vida. Só que eu nunca me contentei. Eu nunca me contentei com esse momento da vida, né, com aquilo. Por quê? Desde criança eu tinha uma coisa na minha mente que eu falava assim, eu nasci para ser rico, para ter dinheiro. Você não é daquelas crianças que falavam, eu nasci na família errada, fui Não, trocado. Eu sou essa criança, exatamente. Eu me lembro, né, de uma vez, eu tinha uns 5, 6 anos,
eu juntei as trouxas para ir embora de casa. Você assistia muito Chaves, Aham, né? eu fiz exatamente aquilo. Eu peguei uma sacolinha de roupa, botei nas costas e falei, vou embora. 5 anos de idade. Aí minha mãe começou a rir, né? Você vai embora pra onde, menino? Você vai viver de quê? Aí eu falei, vou viver de cachorro-quente. Mal sabia eu que depois, futuramente, eu também ia montar um negócio, né, de cachorro-quente. Mas o que aconteceu? Nessa fase de 12 anos, de 12 até os 14 anos, eu me envolvi muito, comecei a ter noção do mundo, né? E me envolvi mais com a criminalidade para ganhar dinheiro. Por quê? Porque a minha mãe já falava que não ia me dar mais dinheiro, porque o dinheiro que ela me dava eu ia lá, comprava maconha e tal, e queria beber, queria sair, eu morava perto de um baile, eu queria ir para o baile. E com 14 anos eu conheci o crack. Fui dependente químico também do crack, já a partir dos 14 anos. Foi um negócio pesado, uma jornada terrível que eu tive na minha adolescência. Mas nem tudo estava perdido, né? O que aconteceu? Quando eu fiz 15 anos, eu ali tentando me levantar, sempre meus pais lutando por mim, o meu pai na igreja, pastor, tentando lutar pela minha vida. Fui para várias clínicas de recuperação. Sua primeira internação? 12 anos de idade. 12 anos de idade, eu fui internado pela primeira vez, fiquei 4 dias internado. Contra a sua vontade, você foi obrigado pelos Fui seus obrigado pais. E eu falei que eu ia sair, que eu estava indo embora, que eu tinha juntado as coisas para ir embora. Aí eles foram e me buscaram, que eu ia embora mesmo, de qualquer jeito. Não tinha como me controlar mais naquele momento. Meu pai me batia, já me bateu de ripa, já me bateu de tanta coisa, nada dava jeito, porque eu tinha consciência daquilo que eu não queria. Que eu não queria ser uma pessoa correta, né? Eu queria estar no lado errado. Porque então, você estava naquela disfuncionalidade, então total, você achava que o certo era o errado. Aquele dali era o certo. E eu virei várias vezes pro meu pai e falei, eu vou fazer você sofrer tudo que você fez a minha mãe sofrer. E eu machuquei muito ele dessa forma. Só que também você fez sua mãe sofrer, né? Também que ao fazia minha mãe machucar sofrer. ele, você estava machucando Também sua estava mãe. me machucando, exatamente. E com 15 anos de idade, aconteceu uma virada de chave na minha vida com o empreendedorismo. Então você pensa, um adolescente problema que estava envolvido em tanta coisa errada, agora recebe uma oportunidade de trabalho. Eu quero agradecer o Cleiton. Cleiton, muito obrigado. Você foi a pessoa que deu o pontapé inicial na minha jornada empreendedora. Você foi usado sem saber para abençoar a minha vida. Muito obrigado. O Cleiton, ele me ofereceu uma oportunidade de trabalho, ele ia me pagar R$15 por dia para eu ficar vendendo água de coco para ele. O que aconteceu? Passado nem um mês, ele era vendedor na Cipolate, tinha um escortezinho europeu que vivia dando problema. Famoso escorte. Isso aí. E o que aconteceu? Ele pegou e me chamou para trabalhar e ele levava, a gente montou um negócio de água de coco. Ele levava o carrinho de água de coco no carro, os cocos, né, na hora do almoço vinha fazer reposição. E ali eu comecei a entender, eu falei, eu não preciso estar na vida errada para ganhar dinheiro, existe um outro caminho que eu posso ganhar dinheiro, a polícia não vai ficar me procurando, eu não vou ficar ruim com a minha família e todo mundo vai gostar de mim, a sociedade, porque é o trabalho, né? É um trabalho honesto. E aquilo dali eu incorporei o vendedor naquele momento e comecei a vender para o Cleiton. Só que chegou um tempo que ele falou isso, não vai dar mais para continuar, meu carro está dando problema, não estou conseguindo conciliar o meu emprego com esse negócio. E eu queria saber se você quer comprar o carrinho. Cara, para mim foi assim, alguém acreditando em mim, acreditando que daria certo. Enquanto todo mundo desacreditava, falava, isso daí vai morrer, daqui a pouco morre, daí não vai dar certo. Independente do que disserem para você, se você conseguir
despertar aí dentro a crença, uma motivação interna, você consegue. Pode todo mundo desacreditar na sua história, mas se você acreditar, você consegue. E isso é fato, aconteceu comigo, eu tô aqui hoje, porque eu acreditei. É porque tem uma palavra, né, ela pode ser até clichê, mas ela é algo muito forte, muito real, né? Que o seu passado não diz quem você é hoje. Não seu passado, determina. ele tá lá para você lembrar de onde você saiu, para que você não volte, mas para que ele seja inspiração para você ser impulsionado a vencer. Você fez aquela escolha, né, de querer levar a vida certinha, né, que você achava que era uma coisa boba, não quer ser errado. Só que naquele momento que o Cleito abriu as mãos para você, né, porque ele estendeu primeiro foi a mão, confiou, porque é difícil, né, confiar numa pessoa, né, com um histórico, mas ele não olhou para o seu passado. Isso ele aí. viu quem você é no presente. Né? E o seu presente trouxe você pro futuro que você hoje tem extraordinário. Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente sentou, levei a proposta para minha mãe, minha primeira investidora anjo. Mãe, Dona Gleide. muito obrigado, a senhora, minha primeira investidora. Né? Levei, fiz um pitch ali com a minha mãe, vendi para ela a ideia da água de coco. Uau. E por quê? Qual era o cálculo, né? O coco, na época, era acho que 25 centavos. Um coco dava uma média de 3 copinhos desse daqui de 200 ml de água. Sim. E com um coco eu vendia cada copinho a R$1. Então eu gastava num pacote de copo R$3. 50 unidades, 50 copinhos. 100. É 100, né? 100 copos no pacote. O coco e só. O investimento que eu tinha, gelo eu fazia em casa. Eu tinha o cálculo, né, do gelo, a energia. Comprava gelo nada, tal. não, Não, fazia em botava nas casa. vasilhonas. Aquelas vasilhas de sorvete. Usei muita garrafa PET, rasgava a garrafa PET, enchia de água, botava na geladeira. E a partir disso, levei essa proposta para minha mãe. Só que a gente parou para fazer uma análise do negócio. Olha como é que é interessante, né? Mesmo sem saber, a gente fez uma análise. Sem entendimento nenhum. Qual foi a análise? Como levar aquele carrinho que ele queria me vender até a avenida. Na época, nossa rua ela não era asfaltada, era aquelas ruas de bloquete. Então, o carrinho tinha umas rodinhas pequenininhas, assim, era um carrinho amarelinho, tudo. Não ia dar certo, o negócio não ia dar certo. Minha mãe já colocou ali o primeiro desafio, né? Porque o investidor anjo, ele faz os questionamentos. Já e aí? toda receosa, vai dar fazer? Certo, como tá, eu vou colocar o dinheiro, mas e aí? O que aconteceu? Eu falei, mãe, então a solução é a gente comprar um carrinho de uma marca que tinha aqui em Vitória, né, aqui na Grande Vitória, e ele tinha umas rodas grandes, a serpentina era grande, o bico, né, era de chopeira, não era igual aquela torneirinha pequenininha do outro carrinho. Já era um negócio modelo assim, já era um 21, negócio melhor, né? Já era um negócio melhor, exatamente. Aí eu peguei e fui falar com ela, fui vender essa ideia. Eu falei, mãe, então a solução é essa. Esse é o negócio. Minha mãe querendo me ajudar, querendo me tirar daquela vida doida, né? E apontei para ela, falei, essa é a proposta. O carrinho, ele é 2.000 e pouco, 2.400, se eu não me engano, na época. Nessa época você já estava com quantos anos? 15 anos. Dentro de um ano, essa reviravolta toda, essa revolução. Eu sempre fui muito intenso, né? Então, assim, as coisas acontecem assim, de um dia para o outro, da semana para outra, você sabe. Então, naquele momento, vendi a ideia para ela, minha mãe foi lá na loja, comprou o carrinho e investiu 12 cheques de R$220. Eu lembro até hoje. Foi um ano de propósito para pagar. Só que dava dinheiro. O coco, a água de coco dava dinheiro. Então era Mas bom. até hoje dá dinheiro, né? Até hoje. Se né? você fizer a gestão certinha. Com certeza, até hoje dá dinheiro. Um vendedor de água de coco, ele estava contando há quantos anos ele vende e como que ele tem feito e quanto ele tem faturado. Exato. Então, é um investimento rentável. Exatamente.
Aí foi o start do meu negócio. Eu fiquei todo feliz. E pensa a felicidade daquele moleque carregando, empurrando aquele carrinho cheio de coco todo dia de manhã cedo e voltando no final da tarde. Acho que o estímulo, o orgulho de ver as pessoas que me viam com droga, usando droga, fazendo coisa errada, agora me vendo trabalhando, me apoiando, a sociedade apoiando. Aquilo dali para mim era encantador, era maravilhoso. Só que eu ainda tinha um histórico, né? Que eu tinha construído, que era um histórico ruim. Então, consegui fazer o pagamento dos cheques, conseguimos bancar e a água de coco sustentou minha família por muitos anos. Minha mãe conta isso, vira e mexe, toda vez que dava ali, ela ficava desempregada, o que sustentava a casa era aquele carrinho de água de coco, manteve nossa casa, ela não vendeu por nada. Depois de muitos anos que ela foi vender, porque já não ia trabalhar mais com água de coco. Então, nesse momento, com 17 anos, foi a pior fase na minha vida, porque eu me afundei absurdamente. Foi algo assim... Você teve uma recaída. Desesperador. Na verdade, eu nunca tinha saído totalmente. Nunca tinha saído, então não é uma recaída. Porque eu estava ali, era frequente, todo final de semana eu queria sair. Você tinha mudado a sua rotina, você virou um trabalhador. Isso aí, mudei a rotina, Você bancava os seus vícios, exato, porém com um trabalho honesto. Exatamente. Abandonei os estudos, depois fui me formar depois. Então, foi um momento muito ruim. Quando eu fiz os 17 anos, foi o caos. Assim, os primeiros 3 meses do ano de 2006 foram... E toda vez que eu estou perto de fazer o aniversário, bate aquela bad trip, assim. Batia, né? Hoje não mais, mas vinha um negócio ruim, eu lembrava, tinha vários conflitos assim na mente. E com 17 anos foi a gota d'água, assim, foi o fundo do poço, né? E chegou um momento, um dia 23 de março, aniversário da minha irmã. No final de semana, durante o final de semana, eu tinha cometido um delito. Então a polícia estava batendo na minha casa, os bandidos estavam me procurando, tinha fechado o cerco, para mim ali era o fim, né? Tinha um traficante que ele falou comigo: eu não quero mais receber o dinheiro, eu vou matar ele. Deu essa palavra para mim, falou: eu não quero mais receber de você, eu vou te matar. Mandou recado pela minha namorada na época. E meu pai, quando eu apareci em casa pela manhã, achando que estava tudo bem, né? Meu pai: você estava onde? Pelo amor de Deus, já estava com a mala pronta, me jogou dentro de um carro, me levou para uma casa de recuperação. E nessa casa de recuperação eu vivi a experiência mais extraordinária da minha vida, que nenhuma droga, nada que eu tinha feito conseguiu proporcionar. Ali eu conheci Jesus. Ali eu tive uma transformação, foi algo regenerador, transformador. Fiquei por 9 meses nessa casa. No final de dezembro, dia 26 de dezembro, eu me batizei, né? E foi o desafio, né? Durante esse processo, na casa de recuperação, qual era o meu maior medo? Encontrar o bandido lá. Sim, Jesus havia perdoado os seus pecados, você havia se regenerado, mas tinha os resquícios, as consequências do lado de fora. Né? Do que você Porque Jesus tinha perdoa feito. pecado, mas ele não apaga o passado. Exatamente. Né? Se você fez alguma coisa errada, o seu passado ele continua. Né? Existem formas de Deus tratar isso para amenizar o problema. Mas se você cometeu um crime, por exemplo, você vai cumprir o crime, você vai cumprir a pena. Se você cometeu um crime, foi preso, condenado. Com Jesus, sem Jesus, você vai cumprir a pena. Pode ter a pena amenizada por algum bom comportamento, sim, mas... e o que aconteceu? Como esse camarada, ele tinha determinado no coração que ele não queria me perdoar, não queria receber o dinheiro, mandei várias vezes
o dinheiro. O que aconteceu? Deus permitiu que matassem ele. Uau. Porque ele tinha um propósito na minha vida e aquela pessoa não queria, né, liberar um perdão, ele estava determinado, só que Deus tinha um propósito maior para executar através da minha vida. Então isso foi algo assim que mexeu muito e fortaleceu a minha base, a minha estrutura de fé cristã, porque eu conto aquilo que eu vivi, eu sei daquilo que eu vivi, né? Não é de ouvir falar, eu não conheço Deus por ouvir falar, eu vivo, né? Eu tenho essa experiência do dia a dia. Passado esse momento, esses 9 meses, saí, né, do espaço de internação, descobri que estava tomando chifre. Nem tudo são flores, né? Consequência das suas escolhas. Consequência das minhas escolhas, né? Tô falando. Foi livramento. Foi um livramento. Foi um livramento. Exatamente. Um atrás do outro. Você tá vendo as sequências de livramento. Ó, Jesus, eu acho que o anjo que ficava ali me guardando falava, Senhor, ó, vamos fazer um revezamento aqui, manda outro. Porque a vida desse menino é difícil. Difícil, hein? Imagina, Dona Gleide, ó, Meu vai Deus do céu. direto. Não, tem experiência da minha mãe, você tá falando aí, orando. Teve uma vez que eu tava na quebrada, né, usando droga, assim, já tinha uns 3 dias que eu tava lá. E de repente eu lembrei de um corinho que eu cantava na igreja quando era criança, né? Isso lá naquele período de 17 anos ali, nos 3 primeiros meses de 2006. Um desses dias, quando eu lá no meu momento, lá sozinho, no meio do nada, no meio do mato, escondido, me drogando, eu ouvi aquele corinho, comecei a cantar o corinho, bateu um vento frio naquelas galhas, me deu um medo. Eu larguei aqueles troços tudo para trás e fui para casa. A minha casa, ela tinha um beco de entrada que davam para várias outras casas para o fundo. E a minha casa era a primeira. O que aconteceu? Eu entrando na ponta dos pés, de madrugada, para ninguém ouvir. Na hora que eu estava entrando, eu ouvi uma oração. A minha mãe estava orando. Ela estava dizendo, Senhor, vai lá onde o meu filho está e traz ele de volta para casa. Uau. Cara, experiência. Deus, ele é um Deus de experiência, de gerar transformação. Aquela oração da minha mãe foi o começo da transformação que Deus ia fazer na minha vida. Porque eu ouvindo aquela oração, eu falei, caraca, não tem como. Foi Deus que foi lá. Com certeza. Foi o Espírito Santo que foi lá me incomodar e eu voltei para casa. E se eu estou em casa agora, aí naquele dia ali, né, eu entrei devagarzinho, tomei meu banho, deitei na cama, morrendo de medo. E através desse dia, né, foi acontecendo a transformação, né? Tem até um louvor, né, que ele é bem antigo, que diz, né, que no Santo do Santo, quando a gente pisa em outro lugar, a gente não quer estar. Então, naquele momento que você pequenininho, você foi consagrado. Exatamente. Você já esteve no Santo do Santo. Por mais que você tentou ficar fora, havia um propósito, porque os seus pais haviam te entregado. Exato. Por mais que estava vivendo aquele momento disfuncional, a sua vida já tinha sido entregue, você já tinha sido consagrado. Naquele momento, o vento foi o vento do Espírito Santo, que chegou para falar em você, para levar você de volta. E oração de mãe, né? Porque assim, Deus, ele ouve, ele sente o clamor de uma mãe. Então, quando chegou lá aquele momento, você sabia que ele não era o seu lugar. Exatamente. Então, outra situação muito engraçada que aconteceu, teve uma vez, eu já perto do mês de março, né? Bem afundado, assim, num domingo, eu indo para casa, eu queria ouvir uma palavra. Eu buscava ali uma palavra, porque eu já tinha sido impactado pelo Espírito Santo, sim, mas eu queria ouvir dos crentes, queria que alguém viesse falar comigo. Tipo assim, Tomé, vem cá, quero falar com você isso agora. Isso aí, eu queria que alguém viesse falar comigo. Aí eu vi um grupo de irmãos vindo. É engraçado. Aí você pensa, eu, uns 30 quilos mais magro, só a caveira, todo sujo. Meu Deus. Indo andando na rua, fui em direção aos irmãos. O que aconteceu? Eles atravessaram a rua
e foram pro outro lado. Irmão, talvez Deus quer te usar, não tenha medo. Talvez pode ter alguém ali que você vai pregar quando você estiver encontrando com alguém na rua. Se tiver com medo, já fala de Jesus para ele. Se for um ladrão indo na sua direção, ele vai sentir o temor do Espírito Santo, que ele vai mudar de ideia. Verdade. Então, o que aconteceu? Eles se viraram do outro lado da rua e passaram com medo de mim, aí eu fui para casa, né? Aí começou aquela trajetória de transformação que eu acabei de contar. Que massa. Passado isso, 18 anos eu fiz, e agora? O que eu vou fazer? Vou empreender? Não vou? Minha mãe achava que o carrinho de água de coco me faria mal. Então eu fui para procurar um trabalho de CLT. Ela já sabia o que você tinha passado com ele. Exato, ela achava que aquilo dali, ter dinheiro todo dia na mão, seria ruim e tal. E eu entendo, existe uma coisa chamada codependência. As famílias, elas se tornam dependentes junto com a pessoa em casa. Então, não é só o dependente do álcool ou de droga. O deprimido, várias situações, que né? precisa. Até quem é depressivo, parente que tem alguém depressivo em casa. É codependente, né? Se torna codependente porque vive com medo, vive ali a dor da pessoa. Né? Isso daí. Sofre junto, toma aquela dor para ela também, mesmo que ela não fez. Exatamente. Ela se sente responsável. Então, se você tem na sua casa alguém que sofre algum desses problemas, pense que você também precisa de autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoajuda. Você precisa de sair dessa caixinha, precisa se amar. Cuidar, precisa de uma ajuda, né? Exatamente. E às vezes a pessoa, por momentos, se sente culpada, achando que ela também faz aquilo, né? Exatamente, exatamente. E não são escolhas. Cada escolha que nós temos, ela gera uma consequência. Aquilo que você planta hoje, amanhã você vai colher uma consequência disso que você está plantando. Se o seu plantio no universo empreendedor, no negócio, está sendo positiva, pode esperar. Seja paciente. O resultado ele vai chegar. Ele depende somente do tempo para aprovar esse negócio, para a terra passar os nutrientes e o seu negócio florescer e produzir muito fruto. Só depende do tempo, então tenha paciência. Não tem nada que nasça grande, né? Não tem nada que vai nascer grande, tudo começa pequeno, tudo tem uma jornada. Então o que aconteceu? Nesse momento eu fui para trabalhar com CLT. Nunca consegui, gente, trabalhar com CLT. Camila pegou minha carteira de trabalho outro dia, o desafio. Gente, eu não conhecia uma pessoa que trabalhou 24 horas, mas eu conheço e apresento para vocês. Trabalhei, já teve lugar que eu trabalhei 24 horas. 24 horas de trabalho só. Trabalhei, comecei, decidi no outro dia, falei, não é isso que eu quero. Tô saindo, aí minha mãe, meu filho, pelo amor de Deus, você vai sujar a sua carteira? Eu falei, mãe, eu não tô esquentando a cabeça com isso não, né? Eu quero trabalhar com o que eu gosto, né? E o trabalho que eu fiquei mais tempo era um trabalho que eu tinha mais liberdade, que eu trabalhava com venda externa, então não tinha ninguém me pressionando. Na época até o chefe, ele chegou a pagar minha academia para eu ficar mais motivado e trabalhar mais. Ele queria me ver motivado. Mas quando você, né, hoje você é um empresário, hoje você tem funcionário, então você tem que impulsionar, motivar essa pessoa, que a gente também tem que levar motivação para o outro. Exato. Depois dessa jornada, eu, passados os anos, fui trabalhar com outros negócios, porém, sempre com os desafios. Eu lembro que eu fui trabalhar uma vez na Acimac, uma loja de equipamentos, né, que tem aqui na cidade, e vendendo a ideia de cachorro-quente, vendendo essa ideia para os clientes, vendia o kit, aquele kit que bota atrás do carro, vendia aquilo lá. E eu comecei a fazer cálculo para as pessoas. Falei, cara, se você vender tantos cachorro-quente por dia, assim, assim, assado, no final do mês você vai faturar tanto. Aí você pensa, se você faturar R$5.000, 2 a 2.500, isso daí
o seu custo de mercadoria e tal, gasolina, lá. Você já estava fazendo gestão de negócio ali com seus clientes. Ensinando o povo como que eles iam ganhar dinheiro, porque a minha venda sempre foi uma venda consultiva, sempre foi mostrando, e eu nunca vendi nada que eu não acreditei. Essas minhas jornadas de trabalhar um dia, 3 dias, 15 dias, é porque quando eu ia conhecendo o negócio, eu falava, isso aí é furado, não quero vender isso não, meninos, isso daí não dá pra mim. Então eu sempre tomei essa decisão, sempre fui vender aquilo que eu acreditava. Então, se você hoje é empreendedor, acredita no seu negócio, a principal pessoa que tem que acreditar no que você faz é você mesmo. Se não for você, vai ser quem? Quem que vai se doar para o seu negócio? Quem que vai acreditar naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo? Você tem que ser o primeiro fã, o fã número 1 daquilo que você faz. Se hoje eu sou empreendedor, sou empresário, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então eu emprego todas as minhas forças naquilo que eu tenho paixão, né? Então fui vendendo os kits para os meus clientes, eu decidi de forma forçada a empreender novamente. Eu namorava na época, a namorada então engravidou e eu falei, pronto, agora eu preciso de aumentar a renda. Aí você decidiu sair da CLT e virar o empresário, o rei do cachorro quente. Isso aí decidi empreender. Foi uma jornada muito massa, muito legal, porque com 15 dias eu tinha uma Honda Bis amarelinha, eu vendi a moto, comprei um carro, financiei um carro, comprei o kit de cachorro-quente direto da fábrica, né, com 50% de desconto, parcelado em 30 e 60 no cheque. Você gosta de um cheque, né? Parcelei o negócio do cheque com 30 e 60 e já comecei a vender à noite. Com 15 dias eu pedi conta da empresa. Eu falei, não quero trabalhar aqui mais não. Né? A mulher estava passando muito mal também, estava vomitando demais. E eu decidi largar aquele emprego e, com coragem, tocar o negócio. E foi massa, foi uma experiência extraordinária. Vendi muito cachorro-quente, né? Já teve carnaval que eu vendi o hot dog do Félix, botei uma flor na cabeça, amarrei a camisa assim, hot dog do Félix. Foi uma festa aquele dia. Nesse momento, mais uma vez, você estava afastado. Aí eu tinha me afastado da igreja nesse tempo. Estava fora da igreja. Estava fora da igreja, mas não estava como estava antes. Mas estava ali, tomando um angelinho, final de semana, fazendo um negocinho errado, então, mas algo social, né, que se fala, né, algo mais tranquilo. Porém, essa jornada empreendedora, se ela não tiver atrelada a um propósito claro, a certeza que se tem é que vai dar errado. Então, tenha clareza naquilo que você vai fazer. Porque se você não tiver clareza no seu propósito, não vai dar certo. Eu desenvolvi um bom negócio, tinha boas estratégias, mas eu não tinha clareza de propósito. E não estava cumprindo princípios, né? E não estava cumprindo princípios, os princípios. E sabe o que eu lembro? Nesse momento, eu tinha vezes assim de fazer ali no cachorro-quente, num final de semana, 3, 4 mil reais no final de semana, e eu lembro muito bem, claramente, um domingo eu levantei, fui na padaria comprar pão, eu estava morando numa casa boa, tinha uma vida, era a famosa classe média, né? Tinha uma vida estável, trabalhava poucos dias na semana, né? Dependia só daquele negócio. E o que aconteceu? Quando eu entrei no carro, eu lembro do Espírito Santo ministrando no meu coração. Isso que você está colhendo é fruto do que você plantou. Porém, cuidado com o que você está plantando hoje, porque você vai colher amanhã. Forte. Cara, que paulada foi aquilo. E eu não dei ouvido ao que o Espírito Santo estava me falando. Tomamos outras decisões, fui querer crescer o negócio, foi a primeira vez que eu quebrei, né?
Quebrei de perder tudo, perder inclusive o carro, perder o kit de cachorro-quente, vendi tudo. Foi muito ruim a minha experiência, porque eu tomei uma decisão errada. 2015 foi um ano de crise, né? Um ano que a gente não planejou o que ia acontecer para frente, contando com o tempo, esperando, né? Aí eu lembro da formiga e da cigarra, né? Aquela historinha da formiga e da cigarra, a formiga poupando, a cigarra zoando, gastando, né? Quando veio o inverno, chegou o inverno pra gente e naquele momento ali eu não consegui suportar, quebrei, entrei numa depressão muito profunda. Foi o final daquele relacionamento que eu estava, não tinha condição nenhuma, né? A pessoa não tinha estrutura emocional para lidar também com aquela situação e foi um momento muito ruim. Mas eu não perdi a veia empreendedora, né? Não perdi. Segui minha carreira, aí eu fui para o marketing digital, comecei a empreender com marketing digital. Tinha começado já a criar algumas coisas antes, né? Ali por volta de 2014, 15 mesmo, já tinha começado a criar algumas coisas. Eu lembro que eu criei a primeira empresa, era gestão de páginas de Facebook para empresa, que era Você Mais Visto. Tudo que eu criava era muito legal, assim, porque né? você é muito criativo, né? Isso. A empresa de cachorro-quente que quebrou foi a Liga Dog, que era a Liga da Justiça. 5 hot dogs, cada um com nome, era Liga Dog. E era para ligar, né? Uhum. Na época do telefone não tinha iFood, né? Era Liga Dog. Para ligar, Liga da Justiça, ligar, hot dog. Fazia tudo um sentido. E foi um negócio que não deu certo, não foi para frente. Não era o momento, Não né? era o tempo. Na verdade, eu não fiz planejamento estratégico, não fiz uma análise de região, né? Não fiz uma análise geoeconômica, implantei um negócio numa região que tinha uma concorrência muito grande para outros produtos, né, de lanche. E uma pergunta, nessa época também você não separava, né? A pessoa jurídica da pessoa nada. física, então para você estava bom porque era um dinheiro que entrava todos os dias. Era uma bagunça. Então todo dia era dinheiro, então todo dia se gastava dinheiro. Tinha dinheiro, gastava, todo dia era assim, né? Não tinha uma separação. Então, se você não souber separar a pessoa física da jurídica, você pode ter grandes problemas. São dois negócios, mesmo que você seja um empreendedor único ou o único sócio, né? Modelo SLU, Sociedade Unilateral, no seu negócio, é só você, mas separe o seu prolabore, separe o dinheiro do seu negócio, porque se você não fizer isso, você pode ter problema, vai se enrolar uma hora, a corda estoura, né? Esse que é o desafio hoje do empreendedor, né? O maior perrengue que um empreendedor passa hoje quando ele abre o seu negócio é separar as contas. Exato. Né? É saber que aquele dinheiro ali ainda não é dele. E ele já vem com aquela crença limitante de merecimento. É meu, o primeiro é meu. Né? Então acaba o quê? Quebrando. Acaba entrando muito dinheiro, ele acha que aquele dinheiro todo é dele, Exato. Esquece dos ativos e passivos que ele precisa de cumprir e quebra. Então, não é você com dinheiro viver escassez, é diferente. Existe um princípio bíblico que fala o seguinte: não se pode tapar a boca do boi enquanto ele ara o trigo, né? O trabalhador é o primeiro a desfrutar do fruto do seu trabalho. Então, se você é o trabalhador do negócio, você deve sim desfrutar do seu negócio. Você precisa desfrutar do seu negócio, porém só que com responsabilidade. Criar o seu prolabore, criar uma rotina, né, para que isso não vire uma bola de neve e você acabe quebrando, acaba se frustrando, deprimindo e abrindo mão do seu sonho. Exatamente. Passado esse momento de crise, fui empreender, fui trabalhar com o meu cunhado na época. Ele tinha uma agência de marketing e ali a gente vendendo os produtos dele. Meu cunhado decidiu ir embora para Portugal e falou: vou deixar a agência com você. Eu falei: não, rapaz, não aguento isso não. Aí decidi abrir mão naquele momento daquela proposta e fui prestar serviço de marketing digital numa indústria de cosmético. Conheci um grande parceiro, né, na indústria e lá a gente iniciou um bom trabalho com ele, onde
iniciamos a jornada com cosmético. Hoje a gente tem 2 marcas, a Excelente Pro Cosmetics, temos a T-Beauty Hair, são marcas da nossa empresa, né? Uma das nossas empresas que é a Beauty Tree Cosméticos Limitada. E isso começou por quê? Porque eu tive coragem lá atrás de trabalhar com o cosmético. Comecei como representante. Na verdade, você entrou para trabalhar no marketing dessa marketing, empresa. Exato. Só que o marketing dele não estava rendendo, né? Não estava dando resultado. E eu precisava de sobreviver. O empreendedor passa por isso. Tem hora que você não vai conseguir executar exatamente aquilo que você sonha. Primeiro, porque você pode não ter o capital, se você não conseguir acessar uma linha de crédito. Segundo, porque talvez as condições não sejam favoráveis. Então, faça o que você tem na mão com a condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores ainda. E eu decidi fazer isso. Já que tinha aquela proposta, fui trabalhar com o cosmético, fazia o marketing. E eu lembro que no mês de fevereiro, minha tia Edna me fez a proposta de trabalhar na Renault vendendo carro. Cara, pensa uma pessoa que foi no processo e eu arrasei, foi massa, deu tudo certo no processo seletivo, fui selecionado. Mas voltei para a indústria, falei com meu amigo, ele falou o seguinte, cara, eu tenho 2 propostas para você. Primeiro, eu te contrato da mesma forma que eles vão te contratar e te dou a mesma comissão. A segunda eu deixo você ir trabalhar como distribuidor. Você vai comprar os produtos comigo com 50% de desconto e vai usar minha moto para você vender. E você não precisa me prestar conta de nada. Eu vou vender parcelado para você no boleto, é a sua empresa. Quando ele falou aquilo dali, eu tive o mesmo sentimento que eu tive lá atrás com o Cleito. Acendeu aquela veia empreendedora, eu falei, é agora, né? E fui novamente empreender com cosmético. Deu muito certo no começo. Tá dando certo, porque tem seus altos e baixos. Tiveram desafios. Quem não tem perrengue? Quem não tem perrengue não está vivendo, não está crescendo, porque Exato. é no perrengue que a gente cresce. Gente, empreender não é um mar de rosa, não. Empreender é um aprendizado constante. E não existe ninguém que não saiba algo para compartilhar e ninguém que é sábio demais que não possa aprender. Então, todo mundo está aprendendo alguma coisa. Todos os dias, né? Todo dia a gente está aprendendo. Então, se você iniciou o seu negócio, saiba, é um aprendizado eterno. Começamos ali como representante, virei distribuidor, né? Com essa proposta, eu fui voltar a buscar minha carteira de trabalho uns 3 anos depois e eu fiz um vídeo gravando, tá aí no Instagram aí. Fiz um vídeo depois falando que eu tinha feito a melhor escolha da minha vida, que era empreender. Conhecendo o universo do cosmético, descobri que eu poderia ser dono de uma marca, terceirizar a produção, não precisava construir uma indústria para ter o meu produto. Começamos com uma marca, hoje a gente já tem 2 marcas, são mais de 40 produtos que a gente tem e a gente comercializa boxdebeleza.com.br. Lá você encontra os produtos das nossas empresas, tá bom? E no meio disso veio uma crise da pandemia. E a gente vai fazer o quê? O que a gente decidiu? Chegamos, eu e Camila, sentamos numa mesa, olhando um para o outro, quase infartando, quase morrendo, né? Olhamos um para o outro e a gente se perguntou, tá bom, estamos aí com estoque cheio de dívida, cheio de inadimplência, um monte de dinheiro para receber na rua. E agora, você tem produto, tem o valor a receber e tem dívida. E as pessoas não pagam. Como resolver o problema? Eu falei, a gente precisa de um outro negócio. A gente precisa de algo que dê para tranquilidade para a gente conseguir tocar isso daqui. Você vai chegar um momento na sua vida que você vai sentir a necessidade de ampliar as suas fronteiras. Né? E eu já quero aqui profetizar na sua vida que Deus alargue mesmo as suas fronteiras, que Deus te faça crescer, que te faça prosperar, assim como tem feito na nossa vida. E prosperidade não tem a ver com dinheiro.
Prosperidade é a ausência de necessidades. Uma pessoa próspera é aquela pessoa que tem ausência de necessidades. Pode até não ter dinheiro, mas vive a provisão de Deus todos os dias. Isso é ter uma vida próspera e a gente vive essa vida próspera. Decidimos então, ela sabe o que ela vai fazer? Formação na área de finanças, experiência larga com comércio exterior, finanças, gestão, e eu, empreendedor do marketing, minha formação dentro dessa área. E bom, então o que a gente tem que fazer é isso. Vamos trabalhar com marketing digital, com marketing estratégico. É isso que a gente vai desenvolver e de lá para cá as coisas têm caminhado de forma assim absurda, né? Como a gente vê a provisão de Deus. Prosperidade, né? Prosperidade emocional, profissional, pessoal, né? E a financeira está sendo consequência. Exatamente. O que a gente tem que fazer para avançar ainda mais, Camila? O que você acha hoje? Contei rapidamente um pouquinho da minha história, né? Tem muito mais coisas. Vem muito perrengue por aí, né? Vem muito perrengue por aí. Né? Hoje é só o começo, né? Hoje é só o começo. Um pouquinho dessa trajetória, né? Daquilo que a gente quer estar semeando, tá mostrando um pouco, compartilhando a nossa experiência para chegar onde nós estamos chegando hoje. Exatamente. Hoje a gente vive uma vida extraordinária, né? Vivemos uma vida épica, né? Exatamente. Com falta de escassez, graças a Deus não temos a escassez, essa palavra não existe na nossa vida, né? Porque a partir do momento que a gente se posiciona, cumpre princípios, né? E um insto mais ainda para falar, né? Porque a história dele é uma história uau, impactante, né? Exatamente. Quem é a minha história perto da história dele, né? Mas juntos a gente forma, né? Hoje um casal empreendedor de sucesso. E através disso que... Nos conhecemos em 2012. 2012. Né? Ambos participavam de projetos sociais. Eu fui dar um testemunho na igreja da Camila. Aí conheci, né, essa pessoa. Na verdade, ela me conheceu, né? Porque a pessoa, né, chegou lá contando uma história, mas isso vai ser história para outro dia, gente. A gente vai contar qual é, né, e os rolos da nossa história, né? Isso. De lá para cá a gente foi se falando de vez em quando, eu sempre ali querendo fazer alguma coisa com ela, até que chegou 2019. 17 você já começou a arrastar as asas. Isso aí. 17 eu já queria Camila internada, depois ela vai contar. Gente 4 meses no hospital. Vai ter mais um tempinho pra gente contar isso, né? E eu queria levar ovo cozido pra ela. Ai, a pessoa, enfim, né? Isso vai ter história, gente, porque a gente quer trazer, né? Um pouquinho dos perrengues, né? E também ir contando para vocês, compartilhando a nossa história juntos. Hoje o Insto conta um pouco da história dele sozinho, né? Exato. Como que ele chegou até aqui. Mas a gente ainda vai ter o prazer de contar para vocês os A gente vai inaugurar juntos. no próximo podcast um quadro massa demais. Sim. Crie expectativas. Crie, já convido vocês, tá? E aceito sugestões também logo após essa apresentação. O quadro vai ser a caixinha do perrengue. O que é a caixinha do perrengue, Camila? Gente, se você é empreendedor, empreende sozinho ou tem um sócio, ou você tá com seu esposo ou esposa, você tem perrengue. Isso aí. Né? E até para iniciar, né, como isso falou ali, a empresa de cosmético tem um perrengue, gente. Vários vocês não têm perrengues, noção. vários. Então a gente vai botar tudo numa caixinha. E vamos compartilhar. E a gente vai tirar um perrengue e contar na hora. Vamos botar vários perrengues ali, a gente vai tirar um na hora e vamos contar qual vai ser o perrengue daquele dia. Rapidinho, em 5 minutinhos, a gente vai contar como vamos dar umas boas risadas. Vocês vão entender qual é o ônus, né? Para chegar ao bônus, né? De uma vida extraordinária. Exatamente. Então, por hoje, a gente quer agradecer a sua atenção. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curte esse vídeo. Compartilha com as pessoas que você deseja, que você sabe que vai influenciar positivamente. Que precisa ouvir essa mensagem. Que precisa ouvir essa história, né? Como que foi a minha jornada, a minha trajetória
de sucesso, uma trajetória extraordinária, como que aconteceu, né? Desde lá da minha infância até chegar hoje, né? Tendo alguns negócios para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Então, compartilhe esse vídeo, que a gente vai ficar muito feliz. Que tem muita coisa para a gente partilhar. Na próxima quinta-feira, às 8h30, você vai saber a caixinha do perrengue. Já curte aí, segue a gente, aciona o sininho para você ser notificado quando a gente soltar o vídeo, tá bom? Um grande abraço. E fica com Deus. Fica com Deus, esse foi o seu Perrengue Empreendedor. Tchauzinho, gente.